Então, irmãos, hoje estamos aqui para fazer um convite para os irmãos. Na verdade, eu estou substituindo o irmão Zé Luiz. Então, precisar da misericórdia e da participação dos irmãos. E fugindo um pouco do script hoje, que nós temos visto aí sempre sobre a harmonização dos evangelhos, nosso encargo hoje é falar da importância das reuniões. A mensagem é bem rápida, deve dar uns 30 minutos no máximo, então pode ficar tranquilo. E vai ter bastante tempo para os irmãos depois complementar, porque se nós estamos falando de reunir, de tirar formalidade, creio que nós temos que também praticar. Nós vamos falar sobre a importância das reuniões, mas lembrando que a reunião não tem um fim em si mesmo. Qual que é a importância das reuniões? Os irmãos estarem juntos para juntos nós engrandecermos e louvarmos o nome do Senhor. Então, o objetivo dessa manhã, por um lado, é fazer um convite aos irmãos. Que tal ir para uma festa? Que tal festejarmos, irmãos? Quer aceitar esse convite? Ergue a mão aí. Amém. Então, já é um bom começo. Falando de festa, né? Me lembrou muito aquela situação dos judeus presos no Egito e cativos ali por mais de 400 anos. E até que o Senhor ouve o clamor desse povo, ouve a sua aflição e levanta Moisés para libertar esse povo. E curioso, se essa palavra é ideal, é que quando Moisés vai falar com o faraó, ele não fala ao faraó, eu quero que você liberte esse povo para que eles vão fazer um sacrifício para mim, ou para que eles sejam livres da escravidão, ou para que eles vão me servir no deserto. Qual que é a palavra do Moisés para faraó? Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo para ir para celebrar-me uma festa no deserto. Eu vou pedir a participação dos irmãos bastante nessa reunião, tá? Então nós vamos ler junto essa segunda estrofe, o segundo versículo. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo para celebrar uma festa no deserto. O que é uma festa? É uma reunião social. Não tem como eu festar comigo mesmo. Posso me alegrar em mim mesmo, mas festa é um evento social. Pode ter comida, pode ter bebida, pode ter música, mas o principal o que é? O que tem que ter numa festa principal? As pessoas. Se tiver música eletrônica que seja, se tiver bastante comida, mas não tiver pessoas, então não é uma festa. Então nós precisamos de pessoas. E no Velho Testamento, naquela época, assim que o povo adentrou a Terra Prometida, havia 7 festas. E em pelo menos 3 delas, o povo precisava subir a Jerusalém. Então seriam as festas anuais. 3 festas, 3 assembleias, festas anuais que Israel era convocado para o santuário. Siló foi por algum tempo o local para essas reuniões. Mas Jerusalém se tornou mais tarde o centro do culto da nação e ali se congregavam as tribos para as festas anuais. Então, nós vimos aqui no mapinha aí, que Jerusalém ficava ali no encontro das setas, e aí é um mapa representativo da nação de Israel no tempo que ainda estava unido, logo após a entrada na Terra Prometida. Então o povo vinha de todas as regiões celebrar o Senhor em Israel. Veja que quem morava lá no extremo norte, ele levava algum tempo para vir até Jerusalém, correto? Também quem morava no extremo sul, visto que Jerusalém ficava quase que no centro do reino de Israel.
E como é que esse povo ia para essas festas? Como é que era a subida a Jerusalém? Vendo para os irmãos, por toda a terra, bandos é até uma palavra meio estranha aqui, né? Por toda a terra, bandos de peregrinos estavam a caminho para Jerusalém. Todos dirigiam os passos para o seu lugar em que se revelava a presença de Deus. Os pastores deixavam seus rebanhos, os guardas do gado as suas montanhas, pescadores do mar da Galileia, os lavradores os seus campos e os filhos dos profetas as escolas sagradas. Jordaneavam em pequenas etapas, pois que muito iam a pé. As caravanas estavam constantemente a receber acréscimos e frequentemente se tornavam muito grandes antes de chegarem à Cidade Santa. Na caminhada, como é que seria? A alegria da natureza despertava nos corações de Israel júbilo e gratidão para com o doador de todos os bens. Cantavam-se os grandiosos salmos hebreus, exaltando a glória e majestade do Eterno. Ao som da trombeta que dava os sinais, juntamente com a música dos símbolos, erguia-se o coro de ações de graça, avolumado por centenas de vozes. Cada vez mais, e agregando pessoas, e aquele coro ia aumentando. E um dos salmos que eles iam cantando, irmãos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, onde sobem as tribos do Senhor, por darem graças ao nome do Senhor. Orai pela paz de Israel, prosperarão aqueles que te amam. Agora eu vou pedir para os irmãos como se nós fôssemos esse povo que estavam caminhando em direção a Jerusalém. E vou pedir para os irmãos me ajudarem. Vamos ler então o Salmo 122, 1 a 6. De pé de preferência, né? Vamos, como nós estamos caminhando, né? Não tem como caminhar sentado, né, irmãos? Vamos lá? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, onde sobe as tribos do Senhor, para darem graças ao nome do Senhor. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Amém. Pode sentar, irmãos. E aí, quando eles viam os montes, porque Jerusalém, me parece que era cercado por montes. Quando eles estavam indo para Jerusalém, aqui diz, e ao verem em redor de si as colinas, onde os gentios costumavam acender os fogos de seus altares, cantavam os filhos de Israel. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui está Adonai, porque de onde eu copiei a versão original. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. De novo, irmãos, agora nós estamos vendo os montes. De pé, vamos falar esses dois salmos aqui. Levo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, como estão os montes à roda de Jerusalém. Assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora para sempre. Amém. Pode sentar. E agora nós, o povo de Israel, estamos chegando em Jerusalém. Que bênção. Transpondo as colinas que ficavam à vista da santa cidade, olhavam com temor reverente para as multidões de adoradores que caminhavam para o templo. Viam o fumo do incenso acender e, ao ouvirem as trombetas dos levitas anunciando o serviço sagrado, tomavam-se da inspiração do momento e cantavam: grande é o Senhor. Vamos, irmãos, juntos aqui então, em pé, vamos lá, irmãos. E muito digno de louvor. Vamos de novo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu formoso sítio e a alegria de toda a terra. É um monte de Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei o Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Amém. Pode sentar, mas acho que é o último, tá? Então, mas esses salmos, eles iam cantando. Imagina, irmãos, aquela multidão subindo alegre para Jerusalém, pelo menos 3 vezes por ano, cantando e louvando ao Senhor. Isso era festejar. Mas toda essa festa, essa alegria, esse reunir, essa celebração, depois de certo tempo, o reino é dividido. Por causa da idolatria de Salomão, suas muitas mulheres o levaram a adorar, fazer ídolos, adorar a ídolos, a deuses daquela terra. Por causa disso, o Senhor dividiu. Ficou com o reino com os descendentes de Davi somente 2 tribos, que se tornou o reino de Judá, que é Judá e Benjamim, correto? E as demais tribos ficaram ao norte, sendo chamado Reino de Israel, ou Reino do Norte. Então, não é o assunto aqui, mas o Senhor deu para Jeroboão o Reino do Norte de Israel, e ficou para Roboão. Para Roboão, o Reino do Sul, que era Judá. E o reino estava dividido geograficamente. Mas ainda assim, o mandamento para que os judeus subissem a Jerusalém 3 vezes por ano, celebrando essa festa ao Senhor. Só que Jeroboão, que recebeu do Senhor esses 10 reinos, essas 10 tribos, achou que era mérito dele. E aí, ele ficou com medo do povo indo para Jerusalém, louvar o Senhor, falou, vamos restaurar o reino. E aí o que aconteceu? Ele mandou fazer 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. Que está no mapa aí, né, irmãos? Interessante que ele não mandou fazer em Samaria, Siquém aí, que é o mesmo nome, que seria a capital do reino. Ele fez um no extremo sul, Betel, um centro de adoração, outro centro de adoração em Dan, extremo norte. E que interessante. Agora ele diz para o povo de Israel, fala, olha, vocês não precisam mais ir para Jerusalém. Agora vocês têm 2 lugares mais perto para vocês irem. Quem está lá no norte, pensa bem, e lá em Jerusalém, olha a distância que vocês vão ter que percorrer. Quem está aqui no sul, também não precisa ir a Jerusalém. E eu estou inferindo aqui, mas o que é Betel, irmãos? Nós lembra de Betel? Casa de Deus. Provavelmente ele até usou algo espiritual aqui. Olha, você sabe o que é Betel? Betel é a casa de Deus. Jacó teve uma visão nesse lugar. Então é um lugar sagrado também. Podemos ir lá e adorar. Para que Jerusalém? Olha só, irmãos. Isso estou inferindo, tá, irmãos? Provavelmente tem acontecido. Então agora, irmãos, acabou a unidade espiritual do povo, né? Então nós vemos aqui que Jeroboão teve 3 grandes pecados. Erigiu ídolos em Israel para manter o povo afastado de Jerusalém.
O rei Jeroboão se destacou por ser um varão valente e apto para a liderança. Isso foi reconhecido por Salomão. No entanto, Jeroboão confiou mais nessas habilidades do que em Deus. Isso ficou evidente na seguinte situação: como manter a lealdade de um povo que constantemente ia à capital de Judá? A solução de Jeroboão foi erigir no seu próprio o seu próprio centro de adoração. Confeccionaram 2 bezerros de ouro, os quais foram aclamados deuses de Israel. Interessante, né? Por que bezerro de ouro? De onde que ele tirou isso? De onde será? Será que foi da cabeça dele? Irmãos, lembram de alguma coisa a respeito de adoração a bezerro de ouro? Né? Então, nós lemos lá quando Moisés desceu do Monte Sinai, o que tinha lá? O que o povo tinha feito? Um bezerro de ouro. Então, você vê como que é problemático, como que é grave essa situação de semear as coisas e depois parece que fica plantado, mesmo diante de toda a situação que ocorreu, de todo o tratamento com o povo naquela época, mas aquilo não foi esquecido. Tanto é que agora restaura-se a questão da adoração do bezerro de ouro. Nomeou sacerdotes, segundo pecado, nomeou sacerdotes que não pertenciam à tribo de Levi. Confiou mais em sua própria inteligência do que nas promessas de Deus. Então agora nós vemos que existe uma adoração fake, né, em Israel. Lá tem adoração, mas não é a Deus. Lá tem sacerdote, mas não são da tribo de Levi, que é a única tribo que poderia ter o sacerdócio. E nós vemos que o fim de Jeroboão não foi nada agradável. O Senhor destruiu tanto Jeroboão como toda a sua descendência. Então, irmãos, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. E aí você vai pensar, mas tá, o que eu tenho com isso aí tudo? Né? Eu não sou judeu, não existe mais o templo, então essa história é bonita, mas não é para mim. Mas assim, irmãos, nós vemos que todos os estudiosos da Bíblia, todos os teólogos são unânimes em dizer que isso tem uma grande tipologia. O Egito representa o mundo, Faraó, usurpador do mundo. E o povo de Israel tipifica a igreja. Então, será que o povo de Deus hoje também, em função da comodidade, das situações que se tem entrado na igreja, também não pode estar adorando no lugar errado, de maneira errada? Isso é para se pensar. E aí nós entramos numa recomendação da palavra, né? Agora ouvindo para o Novo Testamento. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O que é congregar? Reunir, estarmos juntos. Costume. O costume não se pega de uma hora para outra. De repente, agora tem um costume de fazer tal coisa. O costume, irmãos, é pouco a pouco, ele vai sendo introduzido em nossa vida. Nós precisamos ter alguns costumes. Encorajamos os irmãos a ter alguns costumes. Veja que com a Roseli, nós temos aí 30 e poucos anos de casado, era uma teoria muito grande, há muito tempo orarmos junto. E começamos há bem pouco tempo, e tem sido um hábito, digamos, vou usar a palavra costumes aqui, muito bom, porque te guarda de tantas coisas, mas para ter certos costumes espirituais, irmãos, é uma luta. É verdade. Para ter o hábito de ler a Bíblia diariamente, é uma luta. Mas, irmãos, se você começar e se tornar um hábito, você vai fazer com o tempo e não vai ser peso nenhum. Pelo contrário, quando você não lê, vai fazer falta no seu dia. Alguma coisa vai faltar. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando do aspecto, digamos, negativo de não congregar, como é costume. Estou encorajando os irmãos a ter um bom costume, um bom hábito. E esse versículo aqui que me ganha muito.
Porque nós somos cooperadores de Deus. E vocês, irmãos, são o quê? Que mesmo? Não, de novo, vocês são o quê? Lavoura de Deus e edifício de Deus. E também são família de Deus. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aí eu pergunto para os irmãos, aqui nós temos grão de trigo, correto? Isso é muito significativo até, porque o Senhor se comparou a um grão de trigo. Lá em João 12, 24 a 26, ele diz, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Agora eu pergunto para os irmãos, um grão de trigo é muito fruto? Não é, né? Então, o que os irmãos acham que o Senhor, esse grão de trigo que morreu, era para isso aí ou para isso aqui? E o que é uma lavoura? Aquela primeira figura ou isso aqui? Então, irmãos, o Senhor quer que nós sejamos lavoura de Deus. E não só isso. O que é isso aqui? Um tijolinho. Olha que tijolo bonito. Isso é de primeira qualidade, Nelson. Que isso aqui está bem alinhado, está as formas bem definidas. De certa forma, irmãos, todos nós somos uma pedra, um tijolo para a edificação da casa de Deus. Graças ao Senhor pela morte do Senhor, pela sua obra redentora, todos nós nos tornamos materiais prontos, materiais que são úteis para a edificação da casa do Senhor, que é a igreja. Mas eu pergunto para os irmãos, esse tijolo sozinho aqui é uma edificação? É um edifício? Não é. Então nós vemos lá, né? Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então aí agora sim, olha que casinha bonitinha. Agora o tijolinho está ali. Agora você está ali, mas você não é só você. Tem vários outros materiais junto com você. Então essa é o desejo do coração do Senhor. E mais, o que nós somos também lá? Família de Deus. Isso aqui é uma família, irmãos? Não é, né? É uma pessoa e parece bem solitária aqui por sinal. E agora? Agora é uma família. Não é que nem a minha família, né? Que é bem grande. Somos em 10 irmãos. Uma grande família. Mas esse é o desejo do Senhor. Uma família. Quanto maior a família, e a família é algo que tem sido bastante atacado nos últimos dias. Sabe por quê? Porque não é um projeto meu, seu, de ninguém. É um projeto de Deus. Deus quer ter uma família. E nós, irmãos, pertencemos a essa família. Família de Deus. Vamos falar assim, irmãos. Eu pertenço à família de Deus. Fala, eu pertenço à família de Deus. Que bom, irmãos, pertencer à família de Deus. E aí também tem essa figura aqui da brasa, né? Se você pegar essa brasa, essa que está bem assim bonita, bem aqui ardente, pegar essa brasinha aqui e separar ela, o que vai acontecer, irmãos? Ela vai apagando. Então, isso é um encorajamento para que nós estejamos juntos. E tem uma situação que eu acho que é tão rica, tão boa, que eu não sei nem o termo que nós usamos. Nossa, quando nós estamos juntos, reunidos, irmãos, nós podemos participar da ceia do Senhor. Não é bênção isso? Não é, irmãos? Amém. Porque assim, tem irmãos que partem o pão uma vez por ano, outros partem uma vez por mês. Não está errado isso. A palavra não fala que... Assim, alguns irmãos entendem que tem que ser todo o primeiro dia da semana, mas o importante é partir o pão. Nós temos essa prática de todo domingo partir o pão. E não tem lógica eu partir o pão sozinho. Eu lembro no tempo da pandemia que nós até tentamos, vamos cada um partir o pão em casa. Oh, irmãos, confesso que não tinha muito significado aquilo. O bom do partir o pão
é estarmos juntos aqui. E é um convite tão doce do Senhor. O que está dizendo aqui? Faça isto em memória de mim. Veja assim, tem alguns irmãos que têm uma reunião específica por partir do pão. Eu acho tão rico isso. Eles valorizam tanto o partir do pão, que eles fazem uma reunião só para o partir do pão. Penso até que nós precisamos, talvez, dar um pouco mais de ênfase aqui na nossa reunião, no nosso momento de partir o pão. É um momento tão glorioso, tão sublime, onde que o centro é a obra do Senhor. Não é nossos problemas, não é se eu estou adequado, inadequado, não é o que eu fiz, deixei de fazer, mas é a obra do Senhor. E o Senhor faz esse convite para nós, irmãos. Todo domingo nós podemos ter essa oportunidade de estarmos aqui partindo o pão. Amém? Agora, irmãos, não sei se eu consegui, eu tentei de uma certa maneira encorajar os irmãos a ver a importância da reunião do lado positivo. Mas eu gostaria também de, digamos assim, para o lado B da nossa comunhão, que, irmãos, tem muitos irmãos, não são poucos, que não têm esse privilégio de poder se reunir. Segundo a Missões Portas Abertas, que é uma missão que dá suporte aos irmãos perseguidos, existe mais de quantos? 360 milhões no mundo que enfrenta algum tipo de oposição como resultado da identificação com Cristo. 360 milhões de irmãos. Eu vou agora colocar um caso aqui, que é o país que mais, número 1 na lista, de 50, é o mais perseguido, que mais persegue cristãos. Nós estão vendo aí o tamanho da imagem? O tamanho das pessoas? Vamos saber onde que é isso? Coreia do Norte. Isso lembra alguma coisa na Bíblia também, não é? A estátua de Daniel lá, que Nabucodonosor fez e todos tinham que adorar. Esse aqui, eu vi uma entrevista de um pastor, que depois vou dar o link aqui, que o começo do regime, no começo lá da Coreia do Norte, a família Kim, ela vem tem uma origem cristã. Sabiam disso? Então eles pegam muitas coisas da Bíblia e se aplica a si mesmo. Creio que aqui é uma delas. São imagens da família Kim, onde as pessoas são obrigadas a adorar. Na casa de todos os norte-coreanos tem que ter na parede fotos da família Kim. E a primeira coisa do dia eles têm que reverenciar a família Kim. Bom, tudo bem, mas vamos ver aqui como que é ser cristão na Coreia do Norte. Coreia do Norte permanece um local extremamente hostil para cristãos viverem. Se descoberto pelas autoridades, cristãos são enviados para campos de trabalho forçado como prisioneiros políticos, onde as condições são cruéis ou mortos no local. E não só isso. Se você for identificado como cristão, não é só você não. A família deles compartilha o mesmo destino e será severamente punido. De forma que, às vezes, o pai é cristão e ele não fala para os filhos, porque se os filhos descobrirem e denunciar ou alguma coisa acontecer, toda a família vai ser castigada. É quase impossível para os cristãos se reunirem ou se encontrarem para cultuar. Aqueles que se arriscam se encontrar devem fazer isso em sigilo absoluto, sob enorme risco. Uma nova lei do pensamento antirreacionário torna amplamente claro que ser cristão ou possuir uma Bíblia é um crime sério e será severamente punido. Isso aqui é um pequeno resumo, irmãos. Tem muitas coisas que acontecem lá. Aí eu pergunto para os irmãos, vocês irmãos acham que tem cristãos no lugar desse? Tem cristão no lugar desse que você
tem o risco de morte, tem o risco de não você, mas toda a sua família pagar um alto preço. Tem cristãos? Tem, irmãos. Estimativa de, uns falam em 200 mil, outros 400 mil cristãos. E muitos deles estão presos. Existe mais ou menos uma estimativa de 70 mil presos políticos, onde que os cristãos se enquadram nesta categoria. Eu até coloquei aqui, irmãos, um testemunho do Timothy Cho, que está no YouTube, que depois, se os irmãos tiverem oportunidade, eu recomendo muito os irmãos assistirem essa entrevista com esse irmão. Ele é um norte-coreano, nasceu lá, e aí você começa a entender mais a situação. Mas não tem só esse tipo de perseguição. Tem islamismo, comunismo, hinduísmo, budismo, o secularismo. Na Europa, a perseguição foi sutil. No Brasil, a perseguição está sendo, não sei se ainda é sutil, né? Já está mais clara, né? Mas as coisas vêm de todas as situações. Vou pedir licença para os irmãos e vou ler aqui uma lista de oração de 31 dias, algumas, da Missão Portas Abertas, que assina esse serviço, eles mandam pedido de oração pelos irmãos perseguidos. Vou ler algumas para contextualizar aquilo que eu estou falando das perseguições aos irmãos. Começar aqui no dia 1, que é o Somália, o segundo maior país em perseguição. Ore pelos cristãos que vivem no segundo país mais perigoso para os seguidores de Jesus. A fome e os ataques de radicais islâmicos são os maiores desafios dos cristãos locais. Argélia, 19º país. No dia da independência da Argélia, ore pelos cristãos que vivem nas áreas rurais do país, onde a opressão islâmica é mais forte. Nessas regiões, os cristãos são assediados e rejeitados pela família. Comores, 42º. Interceda pelos cristãos que vivem a fé em segredo no país e peça a Deus que o testemunho deles traga muitos muçulmanos a Jesus. Quirguistão. Eu nem sabia que existia esse país, né? Ore pela família da cristã Relinda, que está sendo pressionada pelos vizinhos para sair do vilarejo. Por deixar o islamismo para seguir a Jesus, eles enfrentam ameaças de difamação na internet. China, 16º. Interceda pelos cristãos da cidade de Wenzhou, que proibiu o ensino de religião às crianças. Índia, 11º. Interceda pelos cristãos da etnia Cook, que estão sendo expulsos dos vilarejos na floresta pelo governo e não tem um lugar seguro para onde ir. Coreia do Norte, no dia da liberdade do pensamento, ore pelas crianças norte-coreanas que desde os primeiros anos escolares são doutrinadas para adorar a família Kim e verem o cristianismo como ameaça. Ásia Central, Hakim, líder de uma igreja secreta que tem sido monitorado pelo governo e pelos vizinhos. Ele teme por sua esposa e 4 filhos que também estão sendo assediados pelos policiais. Acho que está bom, né? Tem muito mais aqui, sempre nesse sentido, irmãos. Que Laos, por exemplo, desde o início de 2023, mais de 15 irmãos foram presos no Laos. Mais ou menos 5.000 cristãos foram mortos em 2022 por seguir ao Senhor. Aí, irmãos, eu queria deixar uma pergunta que eu me faço, e se os irmãos também quiserem fazer. O que esses irmãos que pagam com a vida viram que eu não vi? Que eles viram tanto, né? Perdão, mas acho que eu talvez não seja tão diferente dos irmãos. Eu tenho às vezes trocado os irmãos, as reuniões por tantas outras coisas. O que eles viram que nós não vimos? Aí, irmãos, me perdoem entrar nesse assunto aqui. Assistir online. Necessidade ou comodidade? A necessidade. Por exemplo, a Roseli está com o pé fraturado, ela está em casa, não tem como vir. O irmão Zé estava cuidando da sua mãe enferma,
Dineta colocou nas orações que ela está enfermo, e outros casos, eu não estou julgando ninguém aqui, nem é nosso papel julgar. Já existe Satanás que ele executa muito bem esse papel aí. Mas nós, irmãos, precisamos avaliar se às vezes nós estamos, por comodidade, trocando as reuniões aqui junto com os irmãos, ou por necessidade. Ok? Porque, irmãos, nós estamos, eu não sei se os irmãos estão percebendo, nosso país, como em muitos outros lugares que nós vemos aqui, nós estamos travando uma guerra espiritual. Guerra não se combate sozinho. Não é? Sozinho eu não consigo combater. Guerra se combate com exército. E exército não se combate cada um num canto. O exército, ele vai junto. Todos nós juntos. Juntamos nossas fraquezas e clamamos ao Senhor. Senhor, vem socorrer nas nossas fraquezas. E vamos batalhar. Vamos enfrentar essa guerra, irmãos. Nós temos um capitão que é Cristo, que essa guerra está ganha. Mas você precisa estar no exército. Né? Nós vemos aquela questão lá do Cantares, né? Que nós precisamos seguir as pegadas do rebanho. Sozinho, o lobo, os irmãos devem ter visto nos Discoveries da vida, nos canais de natureza, né? Qual o animal que o predador vai pegar? Ele não vai no meio do bando lá. Ele não vai pegar um búfalo, qualquer coisa que está no bando lá. Ele fica só olhando. Aquele que se perdeu ali, que está meio fora, é aquele que ele vai atacar. Então, os irmãos, perdoa se eu trouxe algum peso para os irmãos, mas o desejo foi de trazer um encorajamento para que estejamos juntos. Amém? Vejo assim que as reuniões já deu um pouco mais de avolumada, graças ao Senhor. Então, nós estamos no caminho certo. Amém? E agora, como temos bastante tempo, gostaria que os irmãos completassem, né, que não consigo esgotar todo o assunto, encorajando, dando testemunhos, se for o caso, do reunir, como é bom, encorajando os irmãos, ok? Obrigado, irmãos. Amém.